Deus não te ama. Você só é amado por Deus se for perfeito. Isso é o que te fizeram acreditar. Te ensinaram que Ele só te amaria quando você acertasse tudo, quando você seguisse cada regra, quando você se mostrasse forte o tempo todo. Mas a verdade é dura e libertadora. Não foi Deus quem colocou esse peso sobre você. Foram pessoas. E hoje você vai começar a descobrir tudo o que nunca te contaram. Este é o primeiro episódio da nossa nova série, Destruindo Mentiras Religiosas. E eu preciso que você esteja preparado. Muitas das coisas que te ensinaram sobre Deus não vieram de Deus. Vamos começar. Durante muito tempo, gerações inteiras foram ensinadas a acreditar em ideias que pareciam sagradas, mas que na verdade não tinham origem no coração de Deus. Ideias rígidas e pesadas, construídas mais sobre medo do que sobre relacionamento, mais sobre controle do que sobre graça. E entre todas essas ideias distorcidas que foram transmitidas de pai para filho, de líder para discípulo de igreja e para comunidades, existe uma que talvez seja a mais destrutiva de todas: a mentira de que Deus só ama quem segue as regras. Essa mentira criou prisões emocionais, afastou pessoas da fé, destruiu identidades, gerou culpa e paralisou homens que acreditavam que precisavam merecer amor. Hoje, nós vamos juntos destruir essa mentira. Vamos desmontá-la palavra por palavra, até que reste apenas a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que devolve ar ao coração cansado. Primeiro, quero que você respire fundo e entenda algo simples, mas profundamente negligenciado. Você não está sozinho. Há homens no mundo inteiro que cresceram acreditando que Deus os mediria apenas pelo que faziam, pela obediência às regras, pela aparência espiritual, pelo quanto conseguiam parecer fortes, firmes, santos e perfeitos diante dos outros. Muitos de nós fomos ensinados a acreditar que Deus é como um supervisor celestial, anotando cada erro, cada deslize, e que seu amor é distribuído conforme o desempenho espiritual do dia. Se você acerta, Deus te aprova. Se você erra, Deus se afasta. Essa é a mentira. E como toda mentira bem construída, ela carrega um pedaço de verdade distorcida. Quero te apresentar histórias de homens que foram profundamente marcados pela mentira de que Deus só ama quem segue regras. O primeiro é um homem que cresceu em um lar religioso rígido. Ele era instruído diariamente a obedecer, obedecer e obedecer. Cada falha era vista como um sinal de fraqueza moral e espiritual. Ele cresceu com um medo constante de errar. Não por medo de ferir as pessoas, mas por medo de ser rejeitado por Deus. Seu relacionamento com o divino nunca foi de intimidade, era de vigilância. Ele se esforçava para ser puro, perfeito, impecável, e toda vez que ele errava, porque todos nós erramos, ele acreditava que Deus virava o rosto para ele, decepcionado. Esse homem não se afastou porque odiava a Deus. Ele se afastou porque acreditou que Deus o odiava. Outra história é a de um homem que se dedicou totalmente à igreja. Ele era um voluntário exemplar, sempre presente em todas as atividades, uma referência para todos ao seu redor. Por fora, ele exibia estabilidade e força, mas por dentro ele estava esgotado, exausto. Ele vivia para impressionar a comunidade religiosa, não para cultivar um relacionamento genuíno com Deus. Sua fé era uma performance, uma atuação constante. E quando ele finalmente não conseguiu mais sustentar a máscara de perfeição, ele sentiu que Deus também havia desistido dele. Veja como essa mentira funciona de forma sutil e destrutiva. Religiões, muitas vezes, condicionam o amor. Mas Deus não. Se o amor de Deus fosse condicionado ao desempenho humano, quem no mundo seria amado? Ninguém. Nenhum homem. Nenhum líder espiritual. Existe disciplina, existe orientação, existe caminho, mas nunca existiu condicionamento de amor. Nunca. A mentira de que Deus só ama quem segue regras não nasceu do coração dele. Nasceu da necessidade humana de criar sistemas previsíveis. A religião, não Deus, criou listas de comportamentos que supostamente funcionariam como ponte para o amor de Deus. Mas isso contraria o caráter de Cristo. Quando um homem acredita que só será amado se for perfeito, ele se torna emocionalmente escravo. Vive em constante vigilância, tentando manter uma imagem que não corresponde ao seu coração. Tenta parecer forte quando está fraco. Tenta parecer fiel quando está confuso. Tenta parecer estável quando está quebrado. E aos poucos, a alma adoece. O pior é que os homens confundem o sistema com Deus. E quando o sistema machuca, eles acreditam que Deus machucou. Quando o sistema rejeita, acreditam que Deus rejeitou. Quando o sistema cobra perfeição, acreditam que Deus exige o impossível. E assim, a maior tragédia acontece.
Homens não se afastam de Deus porque não o amam. Eles se afastam porque acreditam que Deus não os ama. A Bíblia nunca descreveu Deus como um gerente de performance, mas como um pai. Um pai que corre ao encontro do filho pródigo, não depois que ele se limpou ou se tornou perfeito, mas enquanto ele ainda estava sujo, cheirando mal e quebrado pela vida. O abraço do pai veio antes de qualquer explicação, antes de qualquer promessa de melhora. O amor de Deus não é um prêmio para os bem-comportados, é um resgate para os perdidos. É uma força que encontra você no seu ponto mais baixo. É a luz que invade a sua escuridão, não a luz que espera do lado de fora até que você consiga abrir a porta. Se Deus só ama aqueles que seguem as regras perfeitamente, então Jesus teria evitado justamente as pessoas que ele mais procurou. Os pecadores, os traidores, os impulsivos, os medrosos, os fracos, os falhos. Mas ele fez exatamente o oposto. Ele chamou pescadores imperfeitos, homens comuns. Ele acolheu homens quebrados, com o coração em pedaços. Ele abraçou homens que falharam miseravelmente em momentos de pressão. Ele restaurou homens que fugiram no momento mais crucial de sua jornada. Pense nos heróis da fé que tanto admiramos. Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometeu erros terríveis. Pedro, a rocha sobre a qual a igreja seria edificada, negou Jesus 3 vezes. O apóstolo Paulo, que escreveu grande parte do Novo Testamento, era um homem que conhecia profundamente as regras. Ele era um fariseu dos fariseus, um mestre da lei. Mas quando ele encontrou Cristo, sua maior revelação não foi uma nova lista de regras, foi a graça. Ele escreveu em Romanos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Gratuitamente isso significa sem custo, sem mérito. A história deles não é sobre a perfeição deles, mas sobre a graça de Deus que os alcançou e transformou em meio às suas imperfeições. O amor de Deus não é algo que você alcança, é algo que você recebe. A mentira da performance te diz: faça mais, seja melhor, e talvez Deus te ame. A verdade da graça diz: Deus te ama, por isso você pode ser livre para se tornar quem Ele te criou para ser. Homens, entendam isto. A sua identidade não está na sua capacidade de seguir regras. Sua identidade está em ser um filho amado. Deus não te ama pelo que você faz. Ele te ama por quem você é, a criação dele, feita à imagem e semelhança dele. Ele te amou antes mesmo de você existir. Ele te amou quando você estava no seu pior momento. E ele continuará te amando incondicionalmente. O medo de não ser bom o suficiente te paralisa. Ele te impede de ser vulnerável, de confessar suas lutas, de pedir ajuda, porque, se o amor depende da sua performance, admitir uma fraqueza é como admitir que você não é digno de ser amado. Um coração que diz: eu errei, eu preciso de ajuda, eu não consigo sozinho. Essa vulnerabilidade é a porta de entrada para a verdadeira transformação. Enquanto você tentar provar seu valor, você estará preso no ciclo do desempenho e da frustração. Mas o amor de Deus é o ambiente seguro onde você pode ser honesto sobre suas falhas. Porque o amor dele não diminui quando você tropeça. Pelo contrário, é nesse momento que a graça se manifesta de forma mais poderosa. Então, como vivemos a partir dessa verdade? Primeiro, pare de tentar impressionar a Deus. Ele já conhece seu coração, suas lutas, suas intenções. Precisamos entender que o amor de Deus não é uma recompensa, é uma fonte. Não é algo que você ganha por bom comportamento, é algo que flui de quem Ele é. O sol não brilha porque você merece sua luz. Ele brilha porque é da sua natureza brilhar. O amor de Deus funciona da mesma maneira. Ele ama porque essa é a sua essência. Muitos homens carregam a ideia de que precisam se limpar antes de se aproximar de Deus. É como tentar tomar um banho antes de entrar no chuveiro. Não faz sentido. Você vai até ele sujo, quebrado, confuso, e é o amor dele que te limpa. Você não precisa de uma máscara. Em vez disso, busque a honestidade. Converse com ele como um filho conversa com um pai. Diga onde dói, onde você está confuso, onde você falhou. Segundo, entenda que a disciplina de Deus não é punição, é correção amorosa. Um pai que ama seu filho o guia para o caminho certo. Ele usa a verdade, o confronto amoroso, o amor incondicional e a graça. E a graça é uma voz que diz: eu te amo enquanto você aprende. Eu te amo enquanto você tropeça. Eu te amo enquanto você cresce.
É um amor que acompanha o processo, que não exige perfeição imediata. Para destruir essa mentira de uma vez por todas, o homem precisa reconstruir sua espiritualidade de dentro para fora, como se estivesse reformando uma casa antiga sobre um novo e sólido alicerce. Isso exige separar Deus da religião. Deus não é o sistema que te exigiu mais do que você podia dar, que te impôs um fardo pesado demais. A direção de Deus não é um teste para ver se você merece amor. É a prova de que Ele já te ama e quer o melhor para você. Terceiro, receba o perdão. A mentira da performance te mantém preso na culpa, remoendo seus erros. A verdade da graça te oferece um novo começo todos os dias. O sacrifício de Cristo na cruz não foi um plano B, foi o plano A. Foi a declaração definitiva de que o amor de Deus é maior do que o seu maior erro. Pense nos homens que Jesus chamou para andar com ele. Pedro era impulsivo e o negou. Tomé duvidou. Os outros discípulos discutiam sobre quem era o maior. Nenhum deles era perfeito. Nenhum deles tinha um currículo impecável. Mas Jesus não os chamou por sua perfeição. Ele os chamou por seu potencial de serem transformados pelo amor. Ele não disse, primeiro sejam perfeitos, depois me sigam. Ele disse, sigam-me. E no caminho, nesse relacionamento, a transformação aconteceu. O mesmo convite é para você hoje. Não é sobre se tornar perfeito para então se aproximar de Deus. É sobre se aproximar de Deus para ser transformado por Ele. Essa mentira de que Deus só ama quem segue as regras te roubou a alegria, a paz e a liberdade. Ela te colocou um fardo pesado nos ombros, um fardo que Jesus nunca quis que você carregasse. Ele disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse, vinde a mim, todos os que são perfeitos. O convite é para os cansados, para os que não aguentam mais o peso de tentar merecer amor. A verdade é que o amor de Deus não é o fim da linha, não é o prêmio, é o ponto de partida, é o combustível, é a base sobre a qual você pode construir uma vida de propósito, não por medo da punição, mas por gratidão a um amor que você nunca precisou merecer e que nunca poderá perder. Eu sei que desconstruir uma mentira tão antiga pode ser difícil, ela está enraizada em nós. Mas hoje eu te convido a dar um passo. Respire fundo e repita para si mesmo, até que seu coração acredite. Eu sou amado por Deus, não pelo que eu faço, mas por quem eu sou. O amor dele por mim não depende da minha performance. Eu sou um filho amado. Deixe essa verdade começar a curar as feridas, a quebrar as correntes da culpa e do medo. Deixe essa verdade te dar permissão para ser humano, para ser honesto, para ser livre, porque é para a liberdade que Cristo nos libertou. A vida de Jesus nos revela que Deus não escolhe os perfeitos. Ele escolhe os disponíveis, aqueles que abrem o coração. Outro ponto fundamental. A culpa nunca transformou ninguém para melhor. A culpa paralisa. A culpa destrói. A culpa faz o homem se esconder de Deus, assim como Adão se escondeu no jardim. E um homem escondido jamais pode ser curado, pois ele evita a presença do único que pode curá-lo. Deus não usa a culpa como ferramenta de transformação. Apresente-se a Deus exatamente como você está. Com suas dúvidas, suas falhas, seus medos. Abrace a verdade de que o amor dele não é um prêmio a ser conquistado, mas um presente a ser recebido. Permita que essa verdade cure as feridas da culpa e da rejeição. Porque o Deus que te criou não está de braços cruzados esperando você ser perfeito. Ele está de braços abertos, esperando você voltar para casa.